É farto o cometimento de crimes de responsabilidade pelo presidente da República em atos que atentam à Constituição Federal e que, portanto, já justificariam a abertura e o processamento de pedidos de impeachment em relação ao atual presidente da República. Se isso ainda não aconteceu, se esse processo ainda não foi levado a cabo, nós temos aí um sintoma bastante significativo do adoecimento das instituições. Eu diria até que nós temos uma enfermidade do nosso sistema constitucional que se revela quando um presidente da República que comete tantos atos atentatórios à Constituição permanece no cargo, sequer respondendo ao processo decorrente das denúncias que já foram apresentadas, mais de 60 denúncias de crimes de responsabilidade dirigidas ao Congresso Nacional. O nosso sistema constitucional, sobretudo no artigo 85, ele estabelece uma noção de responsabilidade pelos atos do presidente da República. O impeachment no Brasil, ele tem como fundamento uma lei de 1950, a Lei 1079, que foi recepcionada, ou seja, é uma lei que foi acolhida pela Constituição da República de 1988, cujo artigo 85 relaciona 7 hipóteses em que o presidente da República poderá responder por crimes de responsabilidade que levem eventualmente ao impeachment. Que crime de responsabilidade é aquele ato que atenta contra a própria Constituição da República. Isso está no caput do artigo 85 da Constituição. O atual presidente da República, desde o início do seu mandato, vem incidindo de maneira grave, reiterada e sistemática em ofensas à Constituição da República, ao sistema democrático, ao respeito aos direitos humanos, à própria integridade das instituições republicanas e até mesmo a perspectiva de uma harmônica relação entre os poderes e uma harmônica relação entre as esferas da nossa federação, estados, municípios e União Federal, assim como disse antes, entre os poderes, poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Tem havido uma série de atos graves, atos em que esse tipo de integridade, de harmonia tem sido ofendida pelo presidente da República. As denúncias já apresentadas de crimes de responsabilidade estão sendo objeto de apreciação da sua admissibilidade pelo presidente da Câmara dos Deputados. Essa é a primeira etapa que o processo de impeachment estabelece para que a denúncia ela tenha marcha no Congresso Nacional. Eu me refiro especificamente a 2 denúncias, uma delas subscrita por presidentes de partidos políticos, parlamentares, juristas, em maio de 2020. E uma outra denúncia apresentada pelos movimentos populares e subscrita por juristas, por membros integrantes da sociedade civil. Essas denúncias são capazes de sumarizar a gravidade desses atos praticados pelo presidente da República, voltada à sabotagem das políticas públicas de combate à pandemia da Covid-19. Esse é um ponto que se enquadra na previsão legal da Lei 1079 como crime de responsabilidade contra o livre exercício de direitos políticos individuais e sociais, crimes contra a segurança interna do país e crime contra a própria existência da União. Nós temos aí uma atuação e pronunciamentos irresponsáveis do presidente da República em caráter antagônico e contraproducente ao esforço dos próprios organismos estatais de defesa da saúde, da integridade da vida das pessoas, com menosprezo à gravidade da emergência de saúde que o próprio governo federal decretou, e há uma intencional sabotagem das cautelas sociais, das medidas indispensáveis à contenção dos efeitos devastadores dessa catástrofe que é a pandemia do novo coronavírus. Então, chegamos ao ponto agora de uma atitude leniente, negligente em relação
a aquisição e a distribuição da vacina e dos insumos necessários para a sua aplicação à população brasileira. Tudo isso conduz a essa conclusão de que temos aí uma atuação muito séria que justifica o pedido de impeachment. Além disso, nós temos também o apoio ostensivo do presidente da República e atos por ele praticados diretamente no sentido de fomentar manifestações de índole antidemocrática, de desafio à integridade dos poderes do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal. Isso consiste, portanto, em crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e os poderes constitucionais do Estado. Isso também está na Lei 1079. Quanto à posição do atual presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nós precisamos compreender a ambivalência que caracteriza a sua conduta diante das políticas governamentais e das atitudes do atual presidente da República. Nós temos que considerar que há uma aderência integral do presidente Rodrigo Maia em relação à linha econômica adotada pelo governo. Então, é justamente essa contradição que explica a hesitação e até mesmo a negligência do presidente Rodrigo Maia em promover a admissibilidade e o processamento dos pedidos de impeachment. Nós temos aí, em nosso Estado de Direito, um texto constitucional que subordina e condiciona a atuação das autoridades públicas. E o atual presidente da República não respeita essa subordinação. Ele desafia constantemente a sua subordinação ao texto da própria Constituição e às leis brasileiras. Convém, então, lembrar que os atos de governo, como são atos administrativos, ainda que eles provenham de autoridades competentes, autoridades eleitas, como é o caso do presidente da República, se do ponto de vista do seu conteúdo eles geram uma desconformidade com o texto constitucional. Daí que surge a noção de delito de responsabilidade que nós construímos e consideramos identificada no caso concreto em relação ao atual presidente da República. No regime constitucional, o texto constitucional deve ter supremacia. Os governantes eles não governam de acordo com seus próprios desejos, seus próprios princípios. Eles devem obediência àquelas noções de caráter geral e permanente que emanam da Constituição.